Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Separei vários tópicos aqui hoje. Quarta-feira, Vasco ganhou ontem 3-0. Soltar um vídeo aí sobre a declaração do Lédio Carmona, né? Que o Vasco não é mais rival do Flamengo, blá 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 e tal. Ainda vou soltar também um vídeo sobre o professor Zé Humberto, né? Soltou um outro vídeo aí sobre o Vasco, julgamento e tal. E vou dar uma pinceladinha. Então vou soltar esse vídeo aqui, um apanhadão do jogo de ontem, algumas coisas que eu quero falar também, e mais dois aí. Friso, declaração do Lédio Carmona, dizendo que o Vasco não é mais rival do Flamengo, etc. Por conseguinte, de outros clubes grandes, né? E também da questão do professor Zé Humberto, que tem um canal de direito empresarial que sempre fala das coisas ligadas a Vasco SAF, né? Bom, vamos lá. Vitória contra a União, Rondonópolis, né? Que deveria ser uma coisa frequente. Vasco vinha aí de partidas ruins, resultados ruins, né? Péssimos. E o pessoal apreensivo, claro, mais um vexame, né? Já tiveram, acho que 3 ou 4 vexames nos últimos anos aí, né? Campo Bom e etc. Um até com o Romário em campo, pasmem, né? Então tinha que ser um jogo sem maiores problemas, né? Mas as circunstâncias que o Vasco vive, sempre, há tem tempo já, né? Vive há bastante tempo, é sempre complicado, né? Falar de Vasco, né? O Vasco ainda não tem um padrão definido, né? E no primeiro tempo acionou demais o Zuccarello, gostei. O Vasco esticou o campo no ataque, né? Coisa que não conseguiu fazer contra o Fluminense. O Fluminense encaixotou o Vasco ficou num retângulo dentro do gramado do Fluminense, não conseguia usar profundidade, né? Mesmo com uma porção de gente no meio de campo, podendo fazer a diagonal. Foi massacrado pelo Fluminense taticamente, e acho que o Carille entendeu alguma coisa aí, né? Vem usando o Zuccarelli um pouco mais aberto, ontem foi bastante acionado, esticando o campo, né? E pelo lado esquerdo também tem que resolver. Ele falou que tem que dar soluções alternativas e estou esperando hoje, né? Essas soluções alternativas. E uma delas, no segundo tempo, já está provado que por mais que o Payet seja um cara nulo como criação de jogadas, ele faz bem lá uma dobra, né? Em dado momento, teve um lampejo lá, Jean David, Payet numa dobra ali, né? Um passe bom para o Ryan fazer o segundo gol. O primeiro gol foi de pênalti, né? E o terceiro gol lá, o do Hugo Moura, né? Um chutaço consciente, né? Mas voltando para cá, e eu não quero fazer passo a passo do jogo, ficar cansativo, enfadonho, né? O Vasco tem que trabalhar mais essa profundidade. E trabalhou mais ontem, né? Quando você trabalha mais a profundidade, você prende mais jogadores oponentes lá no seu campo, né? E o Vasco não fez isso nem contra o Flamengo, nem contra o Fluminense. O Freitas é menos pior do que o Oliveira, ou melhorzinho, né? Usando aqui um eufemismo. O João Vitor não é esse cara horroroso que todo mundo acha. Ficou lá com aquele problema de discussão com o torcedor, né? E tem o Lemos ainda, né? Então tem 3 caras aí para o Campeonato Brasileiro, Carioca e tal. Perdão, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Oliveira, acho difícil, né? Caiu na desgraça da torcida. E vamos ver aí e tal. Né? Na cabeça do Pedrinho são 4 zagueiros. Na minha cabeça 3. Ainda tem a base, né? Lincoln, Gustavo e tal, que vão subir e vão dar conta do recado, né? Paulinho vem ficando fora dos jogos porque faz parte de uma preparação física, né? Faz parte de uma fisiologia. O cara retornou um maior tempão de lesão, 7 meses, 8 meses, inoperante, volta, descansa um pouquinho, volta, né? Aí tem os imbecis de plantão, né? Algumas pessoas ditas vividas e tal, outros que não são vividos, mas que insistem nisso, né? O afastamento da ciência, né? Toda vez que o homem se afasta da ciência, ele se estrepa, né? O jogador tem que jogar todos os jogos, blá 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 e tal, não sei o que, tal. Tá errado, né? Tá errado.
Inclusive botaram o Felipe Coutinho no passado, muito antes do tempo, né? Nunca vi câimbra na barriga, né? E sempre falei isso aqui para quem me acompanha. Então tem que ser com calma, né? Tem uma preparação, tem um mapa, né, de possíveis lesões, né? E quem escuta lá o Dé falando, né, que antigamente o aquecimento, preparação física era subir escada, subir os degraus de Januário. Muitos jogadores estoporaram o joelho, né? Mas quem se afasta da ciência, não, já em qualquer lugar, na minha época jogava sempre, não sei o quê. Segunda-feira Edmundo no seu canal, jogador quer jogar, tem que jogar, eu boto pra jogar e tal. Edmundo em campo, fora de campo, né? Se o Edmundo falou uma coisa, 90% eu fico do outro lado, entendeu? Se eu falei diferente do que o Edmundo fala, eu tô no caminho certo, pelo amor de Deus, né? Bom, seguindo aqui, e outra coisa, né? O futebol não mudou, o futebol é blá blá blá. Conversando com um amigo veterano, inteligente, jogou bola no América e etc. Disse uma coisa muito engraçada, muito interessante. Engraçada não, interessante, né? Se a tática não tivesse melhorado, se o futebol não tivesse melhorado, os europeus jamais começariam a ganhar os sulistas, né? Notadamente Brasil e Argentina. A tática trabalhada fez a Europa bater ao longo dos tempos e ofuscar Brasil e Argentina. E é isso aí, né? Muitas vezes o futebol ele é anulado, ou melhor, os bons jogadores são anulados pela questão da tática. E é o que acontece aí, né? Os grandes times colocam sulistas para jogarem, né? Brasileiros, argentinos e tal. E na Copa do Mundo, o que acontece lá? Tática anulando os melhores jogadores. Agora, às vezes não adianta, às vezes, como a Argentina chegou aí no último ano, chegou arrebentando, ganhou, mas a brincadeira é para a Argentina não ganhar. Os melhores jogadores e tal, como parar o Messi, né? Ninguém conseguiu parar o Messi, mas de vez em quando eles tentam parar os melhores jogadores, né? Bom, voltando aqui, não temos atacantes, já falei aqui, né? O Vasco está indo à xepa. Vasco é o time da xepa vascaína, né? Ano passado foi assim, né? No último minuto, no último dia, no último segundo, não contratamos um zagueiro, trouxemos Jean David, Maxime, Alex Souza, Teixeira, né? O ex-jogador Coutinho, blá blá blá, sempre na xepa, pagando caro, inclusive. O Vasco é o time da xepa pagando caro, nunca vi, né? E o Vasco está na xepa aí, faltam 10 dias para acabar o campeonato, perdão, a janela, para a janela fechar, e o Vasco não consegue trazer ninguém, né? E se trouxer vai ser na Bacia das Almas, apressado, pagando mais caro, né? Coutinho, faz um trabalho aí de chute, pelo amor de Deus, 3 chutes a gol ou 2, né? Nem no alvo se você acerta, tá ruim demais, né? Vai lá pra Barreira, faz um campinho lá no asfalto lá, raça vascaína, né? Tá complicado, filhão, tá complicado, né? Jogo contra o Botafogo, é complicadíssimo, né? Mas tem um começo de trabalho, um começo de conversa, um começo de pensamento. Para quem acompanha o futebol, gosta de tática, Botafogo é o time sorrateiro, da transição rápida. Então diminua a transição rápida do Botafogo, não perca bolas ali na meiuca, né? Joga com uma linha média para não dar aquela transição muito forte para o Botafogo. O Botafogo, quando pega a bola, sai com 4, 5, 6. Foi assim ano passado. Despontando aí, campeão, né? Da Libertadores, porra. E do Brasileiro, né? Então, Vasco tem... o Botafogo tem jogadores melhores que o Vasco. Eles perderam o Luiz Henrique, perderam o Almada, mas tem um conjunto ainda, né? Então o Vasco tem que dar transição mínima para o Botafogo, né? Erro mínimo, transição mínima para o Botafogo, porque o forte do Botafogo é a transição, né? Bom, eu queria tua opinião aqui agora, né? Uma questãozinha. Outra coisa, antes de falar sobre isso, Baran ataca novamente. O Ryan é querido pelo Barcelona. Aí soltou um fake grandão, né? Pediu desculpas e tal. E agora já voltou já, né? É aquela galinha de casa que a gente... né? Galinha de casa não se corre atrás, é o Baran. Já voltou a botar fake. Agora é o Manchester City, que é o Ryan, né?
Então vamos voltar aqui, quero a tua opinião no seguinte sentido, né? Você acha que pro Vasco seria melhor um 4-1-3-2? Tipo, os 4 lá de trás, Hugo Moura na frente da zaga, os 3 volantes e um atacante, o Verratti, para liberar os atacantes, né? Os volantes dando cobertura aos laterais que vão avançar. Chegando um desses volantes junto lá com o Payet, o Coutinho, ao Verratti, o que você acha? Seria uma boa, né? Ou esticava então o campo com o Coutinho, botava esse 4-3-1-2, né? Melhor, esse 4-1-3-2, com o Zucarello espetado, né? Tirando um desses volantes aí para colocar o Coutinho ou o Payet, que a massa pede, né? Dá a tua opinião aí, o que você acha com relação a isso, né? Esse esquema de 4-1-3-2 serviria para o Vasco? Deu ruim contra o Fluminense, pode dar certo nos outros jogos? Ou mantém o 4-4-2 de guerra aí? O que você acha, né? E para fechar aqui o vídeo, mais uma vez, repito, reitero, Vasco na xepa, e vai comprar caro na xepa. Eu nunca vi Vasco comprando tomate 2 da tarde, pós-xepa, na qual o tomate custa 8 no tempo normal, né? E na xepa o Vasco consegue pagar 12 pro tomate na xepa. Esse é o Vasco. É o time da xepa pagando caro. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.